E aí eu quero também que o Nivaldo Guimarães fale também sobre o assunto, comente aqui sobre o caso. Vamos lá. A morte de uma recém-nascida na semana passada, por complicações associadas à chikungunya em São Miguel dos Campos, aqui no interior de Alagoas, chamou a atenção para a possibilidade da transmissão da doença durante a gravidez, uma ocorrência considerada rara. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, lá de São Miguel dos Campos, a suspeita é de que a bebê tenha contraído a infecção ainda durante a gestação. A mãe havia sido diagnosticada com chikungunya na fase final da gravidez e ainda apresentava sintomas no momento do parto. De acordo com o infectologista Fernando Maia, casos como esse reforçam aí a importância dos cuidados durante a gestação, principalmente porque doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya, podem ser transmitidas da mãe para o bebê em um processo chamado de transmissão vertical. Ainda segundo as informações passadas pelo infectologista, destacou o seguinte, que a principal recomendação para as grávidas é reforçar as medidas de prevenção contra a picada do mosquito, reduzindo aí o risco de infecção e de possíveis complicações para o bebê. O caso aconteceu em meio ao avanço dos registros de arboviroses em Alagoas. Conforme um panorama das arboviroses que foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, com dados de 1º de janeiro até o dia 8 de julho, agora de 2026, o estado contabilizou 3.042 casos prováveis de dengue e 2 óbitos confirmados. No mesmo período, foram registrados 910 casos prováveis de chikungunya, com uma morte confirmada, e 38 casos prováveis de zika, sem registro de óbito. Ao falar sobre a dengue, o especialista também destacou o seguinte, que pessoas que já tiveram uma doença, elas tiveram a doença anteriormente, fazem parte dos grupos de maior risco de desenvolver formas graves. Segundo ele, uma nova infecção por um sorotipo diferente pode, por sua vez, aumentar a possibilidade de complicações. Além desses pacientes, crianças pequenas, idosos, pessoas com doenças cardíacas, hipertensão, pacientes transplantados e pessoas com baixa imunidade também estão entre os grupos mais vulneráveis. Apesar de serem transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, não é? A zika, a dengue e a chikungunya, não é? Segundo aqui o especialista, dengue, zika e chikungunya apresentam sintomas diferentes. Segundo Fernando Maia, ele reconhecer os sinais, né, pode aí ajudar na busca por tratamento médico, logicamente esse atendimento um pouco mais rápido. A dengue costuma causar febre alta, dor de cabeça e dores intensas pelo corpo, principalmente dores musculares. Já a chikungunya também provoca febre e dor de cabeça, mas tem como principal característica as dores nas articulações, principalmente nas mãos e nos pés. Já a zika, por outro lado, geralmente apresenta sintomas mais leves. O paciente pode ter febre baixa ou até não apresentar febre. Bom, a pessoa pode ter apenas manchas vermelhas, não é, pelo corpo, enfim, não é? Geralmente coça bastante essa mancha vermelha. Ainda segundo o especialista, sintomas como febre alta, tontura, sangramento, alteração da consciência e vômito devem ser avaliados por um profissional de saúde. Portanto, dengue, zika e chikungunya têm a mesma forma de transmissão, a picada do mosquito infectado, o Aedes aegypti. Por isso, o próprio Fernando Maia diz aqui o seguinte: a principal estratégia de prevenção
continua sendo o combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Aquilo que nós falamos, Nivaldo, agora há pouco, em relação a isso, não é? É a questão de você evitar, por exemplo, locais com água acumulada, não é? Porque isso pode ser um criadouro do mosquito. E esse caso dessa criança, desse recém-nascido, chama atenção bastante, né, Nivaldo? Exato. E a gente vê aí que os números são alarmantes em todo o estado de Alagoas. Não é só São Miguel, é o estado de Alagoas. Os números são exorbitantes, que é necessário, que a gente vê como é necessário. Uma maior campanha por parte das prefeituras e do estado também, uma campanha permanente, porque esses casos desses mosquitos, eles continuam, eles foram combatidos veementemente no aquele período que foi demais da conta. E depois continua assim uma vida normal, não está havendo mais campanha, tem que haver campanha. São poucos os municípios de Alagoas que fazem campanhas de prevenção contra esses mosquitos que causam a morte se a gente vacilar. É muito importante a campanha por parte dos governos. É verdade. E outro detalhe também, a gente fala aqui da campanha, a gente fala, obviamente, que as secretarias de saúde dos municípios, o setor de endemias, né? Precisa trabalhar muito forte nesse sentido. Agora, nós, enquanto sociedade, também devemos tomar os nossos cuidados, as nossas precauções, né? Porque muitas vezes a gente sabe também que as pessoas não estão muito aí, né? Para, por exemplo, essa situação que eu falei agora há pouco de evitar o acúmulo de lixo, evitar pneus jogados em terrenos baldios, evitar caixa d'água descoberta, sempre estar limpando as vasilhas dos pets. Tem muita gente que tem cachorro, tem gato, mas não cuida muito bem, deixa lá a vasilha com água, passa 3, 4, 5 dias sem trocar a água dessa vasilha. Isso também pode ser um local onde o mosquito pode se proliferar. Lógico que nós cobramos aqui das autoridades, mas também nós precisamos entender da nossa responsabilidade. Né, Nivaldo? Para que você tenha uma ideia, até já conversei com alguns agentes de saúde, onde eles relatam o seguinte, que passam em determinadas residências que estão com água empoçada, água já com mosquito, algumas delas, e eles fazem um aconselhamento para que a pessoa mantenha aquele local limpo. Quando no próximo retorno que eles passam, estão do mesmo jeito. Então, infelizmente, a sociedade e o povo, enfim, não colabora também. Não vamos botar, como você falou, a culpa só nos governos, mas também na sociedade, que precisa entrar firmemente nesse combate a esses mosquitos que causam essas doenças terríveis que levam à morte. É verdade. Portanto, tá aí esse caso, mais um caso. Vale lembrar que lá em São Miguel teve o caso também dessa jovem que eu falei agora há pouco aqui, a senhora de 60 anos, foi confirmado que a morte foi por dengue, aliás, por chikungunya. Agora aguarda-se a conclusão também, não é, da filha dela, que também morreu 34 dias depois, com os mesmos sintomas, mas ainda não houve a confirmação por parte do estado que a morte foi por chikungunya. Vamos aguardar também esses números que devem ser divulgados em breve.